as pessoas porventura podem nos perguntar, mas tá, o que é o xamanismo? E nós estamos nesse desafio do caminho do guerreiro, precisamos também ser afiados, porque nessa pergunta também está a representação de uma cultura, né? O que é o xamanismo? E o xamanismo basicamente é a tradição mais antiga que existe. As religiões são o esquecimento do xamanismo. Quando o homem aprende a se conectar com o céu, com a terra, com o próprio centro do coração, com os elementos e com o universo inteiro. Quando ele aprende a ser um instrumento dessa conexão e ele é capaz de trazer o equilíbrio para si e é capaz de trazer o equilíbrio para os demais, para o seu próprio povo, para o seu próprio clã, e aprendendo a dar o nome aos espíritos e aprendendo a invocar os espíritos para que as suas manifestações tragam algo bom. Isso é o xamanismo. Mas quando o homem ele esquece o contato direto com a experiência, com a visão, e ele repete isso como uma liturgia, como um dogma, e daí surge uma religião. Então as religiões surgem, inclusive, da decadência da experiência do contato divino. Quando você está repetindo algo, mas você não tem a experiência, isso é chamado uma religião. Então, o xamanismo ele dá origem a toda e qualquer religião que está na face do planeta. Cada vez que você transcende uma experiência, que você adquire um conhecimento e que você cresce com isso, isso é uma experiência xamânica. Quando você se vê diante de uma situação, quando você se vê diante de um trauma e você enfrenta esse trauma ressignificando, isso é uma experiência xamânica. Quando você se vê diante de um trauma e você visualiza, isso é uma experiência xamânica. Quando você, diante desse trauma, você paralisa e não faz o que tem que ser feito, isso já não é uma experiência xamânica, já é uma experiência que está ainda condicionada. Então o xamanismo não é uma religião, mas xamanismo pode-se dizer que é um modo de vida, um modo de você caminhar, um modo de você manter a sua conexão com todo o cosmos, com toda a harmonia desse todo. Então isso é o xamanismo. Então hoje nós estamos aqui praticando o xamanismo porque nós estamos vivendo uma experiência, nós estamos enfrentando essa experiência, nós estamos colhendo conhecimento, nós estamos colhendo informação, nós estamos nos aprimorando, de certa forma estamos nos fazendo mais vivos. Mas de alguma maneira você pode também estar aqui, mesmo tomando as medicinas. Você pode não estar praticando o xamanismo. Os seus trabalhos estão... O trabalho interno está estagnado.
Mas dentro desse universo xamânico também, essa experiência de contato, ela é muito íntima. Então a gente pode dizer também que o xamanismo também é uma experiência única de cada um. Então, o xamanismo não vai estar querendo te colocar um dogma, não vai estar querendo te apontar que o único caminho é o caminho que você pode fazer as coisas. E que se em algum lugar tiver esse tipo de dogma, então isso também não é xamanismo. O xamanismo nunca vai te dizer para tu seguir alguém cegamente, porque a base do xamanismo vem para que você possa aprender dentro do teu tempo a caminhar com as tuas próprias pernas. Que você possa tomar decisões que te levam para um crescimento por você mesmo. Então existem muitas formas de você praticar o xamanismo. O xamanismo você não pratica só dentro de uma cerimônia. O xamanismo você pratica no teu dia a dia. O xamanismo você pratica quando você tem um filho doente e o filho está com dor de barriga, você coloca a mão ali assim, meu filho, tomara que tu melhore, rezo para que tu melhore, e se coloca a mão ali assim, eu não sei direito o que fazer, mas quero que tu fique bom. E ali você está fazendo um ato de poder, libertado de todo e qualquer dogma. Ali você está exercendo o xamanismo, os fluidos mágicos e poderosos da cura estão atuando. Quando você tem um nenezinho e o nenezinho está com febre e você está longe da farmácia, mas você olha e diz assim, eu tenho que achar alguma coisa aqui agora. Você vai no pátio e por uma intuição você colhe uma planta que você talvez nem sabe direito o que é, mas você diz, por algum motivo, por alguma razão, eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar e vai fazer um chá, vai lá e baixa a febre. E é isso aí que é da fonte, o xamanismo é isso daí. Ao mesmo tempo, existem os caminhos dentro do xamanismo. Mas o primeiro caminho que você vai trilhar dentro desse universo xamânico é o caminho do guerreiro. É o primeiro caminho. Porque em algum momento você se dá conta que existe alguma coisa a mais e você vai ter que ter coragem para poder dar o teu passo e saber o que é que tem além. E esse dar o passo, saber o que tem mais além, essa é a primeira porta que você encontra, é você vencer o medo, você vencer a dúvida, você vencer a ambiência de outras pessoas que talvez não estão nesse mesmo estímulo. E você dá esse passo. E ao você dar esse passo, você também se encontra que você tem que conhecer as energias que te compõem. Você tem que olhar para dentro, da onde que surge o medo. E o xamanismo é algo prático, porque existem muitas receitas para você vencer o medo. Existem muitas receitas para você. Então o yogi vai te dar uma receita, o umbandista vai te dar uma outra receita, o catolicismo vai te dar uma outra receita, o cientista vai te dar uma outra receita, o médico vai te dar uma outra receita, o psicólogo, o psiquiatra vai te dar uma receita. Mas às vezes essas receitas podem ajudar e às vezes elas, na maioria das vezes, não ajudam, porque a base do xamanismo é
te ensinar, que você possa descobrir a tua própria receita. Então, por isso que nós falamos sobre o modo, né? O modo de caminhar. E cada um de nós tem um modo de poder ir se conhecendo, de poder ir enfrentando, de poder ir transcendendo. Então esse é o primeiro caminho, que é o caminho do guerreiro. Você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que se posicionar, você vai ter que aprender a libertar a tua mente das coisas que te aprisionam e se aventurar a poder conhecer. Sempre é um primor manter a mente livre, manter a mente aberta. É somente uma pessoa que mantém a mente aberta é que pode avançar. Cada vez que você sente que as fronteiras da expansão do teu pensamento, da tua consciência estão encurtadas, então você tem que acessar essa guia, você tem que fazer a conexão, você tem que ligar com os espíritos que te ajudam e vencer essas barreiras, ampliar, quebrar essas barreiras para você poder ir para o segundo passo, no segundo caminho do xamã, que é o caminho do sanador, é o caminho do curador. Porque quando você aprende a fazer a conexão, você aprende a manter a conexão, você entende o que essa conexão pode fazer por você, e você sabe o caminho dele de vinda, você está apto para começar a fazer pelo mundo, começar a fazer por outras pessoas. Nessa aventura que você vai se dispor a ser um canal do universo para cura, um canal do universo para expansão, um canal do universo para melhoramento, para aprimoramento, e tendo o propósito da humildade, o propósito da sinceridade, e você vai procurar ser um instrumento e desenvolver as suas técnicas. Cada um de vocês pode ter técnicas específicas. Se algumas pessoas curam com a palavra, algumas pessoas curam com as mãos, algumas pessoas desenvolvem um método, uma técnica, algumas pessoas curam com simplesmente pensando, vibrando. Esse é o caminho do sanador, sempre entendendo que não é você que faz nada, porque um grande empecilho também de todos os caminhantes, dentro das doutrinas e também dentro do próprio xamanismo, esse é você poder vencer o teu próprio ego, a armadilha, que também na verdade não é uma armadilha, porque assim como tem o propósito da humildade, assim como tem o propósito da sinceridade, também tem o propósito da unificação. O ego não é uma coisa ruim, o ego é uma estruturação psíquica para que nós possamos ter uma alimentação, porque existe todo um universo, que é um oceano muito profundo, que é o nosso inconsciente. Então, se nós não tivermos uma estruturação psíquica que se chama ego, então presente, passado e futuro fica uma coisa só e ninguém consegue fazer nada. Então o ego não é uma coisa negativa, apenas muitas vezes o ego vai na frente da essência, do ser. Essa carapaça se torna tão grossa e expansiva que sufoca a essência. Então aí nada fala, nada se comunica, assim, aquilo que é para ser um elemento de estruturação torna-se uma couraça que lentamente vai asfixiando o ser, impedindo que ele se desenvolva. Então você unificar isso sabendo também, mas sempre que você vai praticar a arte da cura,
Então você libertar e deixar que realmente seja o ser. E o ser atua, o ser sabe, o ser conhece, o ser interage. O ser sabe qual que é o remédio, o ser sabe qual que é a palavra, o ser sabe qual que é a intenção, qual que é a vibração, e até o procedimento, e até para fazer o que tem que fazer depois. À medida que você deixar o ser expressar pela pureza que é em si mesmo. E o caminho do sanador é um caminho de serviço, porque se tudo no mundo tem a sua carência, e tudo no mundo precisa ajuda, porque quando você também liberta do ego, você sabe que tudo que cresce ao teu redor é parte de ti mesmo. E tudo que você melhora no mundo, você melhora em você também. Existe um caminho também, que é o caminho do mago, porque também existe um conjunto de energias. Na verdade, você é originalmente energia. Tudo que você está fazendo, o trabalho interno que você está fazendo, isso é para criar energia. Porque tudo acontece a partir da energia. Então, o caminho do mago, você está aprendendo, se relacionando com as diferentes formas de energia, com as diferentes formas de consciência, com as diferentes formas de expressão dessa energia, observando e manipulando elas dentro de você e também manipulando para criar algo bom. Constantemente nós estamos criando, sucesso e fracasso são criações nossas. Então o caminho do mago é num sentido de que você também, quando vem para o planeta, você recebe tinta, você recebe papel, você recebe os quadros, né? Quadros em branco. Você pintar e colorir do teu jeito, que isso também é um aspecto do xamanismo. Você entender que você tem uma grande autorresponsabilidade sobre você mesmo, sobre o seu destino. Você está solto no universo, o grande espírito deixou aqui num grande campo de experiências. São bilhões de experiências simultâneas em segundos, em microsegundos, em nanosegundos. Está imerso num hipercampo da experiência contínua. E tudo que acontece depende de você. E tudo que acontece depende de um ato mágico. Quando eu escolho, eu estou fazendo um ato mágico. Muitas vezes nós pensamos que a magia é fazer aparecer uma coisa e desaparecer outra. Agora mesmo, na verdade, o nosso sistema nervoso está fazendo magia com a eletricidade que surge da primeira faísca que juntou os átomos para fazer o planeta. Essa mesma faísca escorre em sinapses do nosso cérebro, isso é magia.
Teu coração está batendo por essa mesma faísca. A tua respiração está trocando energia com todo o sistema biológico do planeta, mas também com o cosmos. Tudo isso é magia. À medida que alguma coisa que também é magia sopra uma nuvem e você acredita que o mundo é o mundo e que foi feito por um montão de coincidência, isso também é uma magia, que talvez não seja uma magia muito boa, mas cada vez que você ressurge, é real. Isso é uma grande magia branca de libertação. E aí também, assim como tem o propósito da humildade, assim como tem o propósito da sinceridade, assim como tem o propósito da unificação, e cada um desses propósitos também está relacionado com um dos caminhos do xamã, que é o guerreiro, que é o sanador, que é o mago. O caminho da integridade está relacionado com o caminho do mestre, professor. E à medida que você transcorre toda essa gama de experiências, e que você integra isso na sua vida, então você também tem um chamado para levar ao mundo essa boa nova. Você de alguma forma ser uma semente daquilo que você colheu, daquilo que você plantou, daquilo que você colheu, daquilo que você experienciou. Isso é um chamado natural para que você também de alguma forma ensine. Mas quando nós estamos falando do xamanismo, nunca nós estamos falando de algo formal. Então esse caminho onde eu tenho que me sentar e dar uma palestra, isso pode ser, mas não depende disso. Onde a sua vida passa a se converter no próprio ensinamento. Talvez você ensina só estando num lugar, talvez você ensina dando conselho, talvez você ensina fazendo uma comida, talvez você ensina ficando em silêncio e não ensinando nada. Mas se você entende que você tem um compromisso com a vida, tem um compromisso com tudo que você aprendeu, tem um compromisso de levar adiante também uma linhagem, porque aquilo que você aprendeu foi um investimento de muitos outros, para que você pudesse hoje dizer assim, eu sou. E transparecer a pureza do ser. Então, tudo isso daí são coisas que fazem parte do universo do xamanismo. Então, o xamanismo não é um dogma, o xamanismo é uma forma de você caminhar, uma forma de você entender, uma forma de você ler o mundo, tudo tem uma leitura. Se compreender também, através do seu próprio drama interior, você poder compreender o drama da humanidade e você poder entender, integrar e você também entender a conviver, você aprender que o amor é uma energia real, você entender a importância, o significado das relações humanas e você poder ter a sacralidade de atuar com integridade assim, perante, né, a cada relação que você cultiva, que você faz, que você cativa. Esses são os 4 caminhos que, na verdade, cada um de nós tem que aprender um pouquinho de todos esses caminhos, mas talvez você vai se sintonizar com um desses caminhos, talvez você
você seja o curador, talvez você seja o mago, talvez você seja o mestre, talvez você seja o guerreiro. Na verdade, todos têm que conhecer todos, né? Porque faz parte. E às vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós estamos... Isso é muito importante, você se reconhecer em que parte da caminhada você está. Que parte da caminhada. Você é o guerreiro que está lutando para vencer. Você é o mestre que está ensinando. Você é o mago lidando e transmutando 1001 energias. Você está curando. Qual que é o chamado que você está recebendo também? Então tudo isso, alguém vai te perguntar, tá, mas o que é o xamanismo? Se você demorar mais de 3 segundos para saber responder, você já não sabe direito o que é o xamanismo. Devagarzinho nós vamos aprendendo. Essa também você está numa... Que se eu disser, eu digo que não é uma filosofia, mas também digo que é. Porque também tem. Isso aqui é um estilo de vida. Que eu posso dizer que não é uma religião, mas traz uma experiência mística, traz uma experiência, vamos dizer, religiosa. Então por isso que tudo é muito paradoxo, porque eu tenho um lugar onde todo mundo se confunde nas palavras. O xamanismo vai mais além das palavras. Então é importante dizer sobre isso que o xamanismo, ele pode reunir elementos de toda e qualquer tradição, porque o fundamento não é o elemento, mas sim como utilizar o elemento para o seu próprio crescimento. Isso resume. Então, se um exercício de yoga serve para te trabalhar o teu guerreiro, para trabalhar uma cura, para manejar uma energia e para ensinar algo bom para alguém, aí está praticando xamanismo. Se através da ciência fenomenológica o conhecimento aplicado pode servir para quebrar uma crença, então você está praticando xamanismo. Para quebrar um hábito, para abrir a mente da pessoa para uma nova possibilidade, aí você praticou xamanismo. Então não está vinculado a uma religião, porque você pode não acreditar em Deus, mas se você transcendeu alguma coisa, você praticou xamanismo. Você trouxe evolução para alguém, para você mesmo, para um lugar. Mas sempre na medida em que aquilo se torna mecânico e que você está repetindo aquilo. Às vezes também nós procuramos seguir a um mestre, e quando você segue um mestre sem reflexão, isso daí não é xamanismo. Quando você entende que o mestre tem as ferramentas necessárias para você operar no teu próprio crescimento pessoal, e você saúde e honra o conhecimento desse mestre e pega o que é bom e descarta aquilo que não serve, e esse próprio mestre está trabalhando para que você possa
não vincular-se a ele, mas caminhar com as suas próprias pernas, alçar os seus próprios voos. E esse mestre te possibilita o caminho pedagógico e a segurança necessária para te libertar. Então isso aí é xamanismo. Você está seguindo um bom mestre. Quando você idolatra o mestre, você está fazendo mal para si mesmo, você está fazendo mal até para o próprio mestre. E se ele for um bom mestre, ele vai trabalhar para você não precisar mais dele. Esse é o mestre. Mas também o bom guerreiro, o bom guerreiro vai trabalhar no conhecimento da informação, que nós temos condicionamentos que nós aprendemos desde pequenininho, nós aprendemos, não é culpa nossa também, porque também a nossa educação ela tem muita deficiência, nós aprendemos a crescer retrucando. Então muitas vezes temos um grau dentro da gente que isso é também até tem uma história dentro da maçonaria que fala sobre isso daí, mas você que vai saber mais que eu. E tem um lugar que você tem que, digamos assim, matar o mestre. Né? Mas esse matar não é matar com a faca, né? Obviamente, nem com tiro. Você tem que vencer. E tem um lugar ali. E se você... Isso aí. Isso aí. De onde é que eu sei, né? Eu aprendo por aí. Mas enfim, muitas vezes nós temos uma rebeldia para querer caminhar antes, né? Antes dele. Se o mestre for bom, ele vai te alertar. E se tu for bom, tu vai escutar. Então essa é uma relação de confiança, né? Que alguma vez a gente tem que ter. E se tu alçar antes de estar na hora, tu te quebra do ninho. Então tem um lugar ali do teu mestre e discípulo. E quando você está pronto, o mestre mesmo te empurra. Ele nem te quer mais por perto. Porque ele já tem que ensinar outros. Mas então, cada vez, se você foi um bom discípulo, se o mestre também foi bom, cada vez que você fizer uma ação, você vai olhar e dizer assim: como é que o mestre faria se ele estivesse aqui no meu lugar agora? É isso aí, é que tu transitou bem, né? Porque nós levamos todos dentro. Qual que é a melhor forma de honrar o mestre? É fazer bem direitinho as coisas que você aprendeu. Então tudo isso daí pode-se dizer que tem uma filosofia, né? Não é uma filosofia, mas tem uma filosofia por trás. É uma filosofia de manter também a mente aberta, né? E é por isso que a gente traz esses conhecimentos assim, para você saber o que é um xamã. É uma pessoa que possui a capacidade de, pelo trânsito entre os universos, entre os mundos, estabelecer um equilíbrio a si mesmo e o seu povo, o seu clã, sua gente, né? As pessoas ao redor. Evitar que a pessoa se encontre e recupere o equilíbrio, né? Onde ela perdeu de sonhar, onde ela perdeu de cantar, onde ela perdeu de dançar, ela perdeu da presença. Então, o que é o xamanismo? Também é uma arte, né? É a arte de estabelecer a cura, o equilíbrio, a harmonia com o grande circuito, o grande circuito do cosmos, o circuito do planeta. É isso aí que é o xamanismo.
Aí quando a pessoa te perguntar, você pode dizer, assim, não é uma ciência, mas tem toda uma ciência por trás. Não é uma filosofia, mas tem muita filosofia para chegar ali. Não é somente um estilo de vida, mas leva um estilo de vida. Não adianta você vir aqui tomar ayahuasca 4 vezes por mês e você não mudar a tua alimentação, não mudar os teus hábitos, não ter os descansos certos, todas essas coisas que a gente já falou por aí. Então também os nossos irmãos indígenas, eles nos falam sobre andar em beleza, né? Então, se a própria espiritualidade indígena fala sobre andar em beleza, então como não vamos dizer que o xamanismo também não é uma forma de viver em arte, né? E traz aquelas palavras que a professora trouxe outro dia, que é tecnopoesia. Não sei como é que eu lembrei agora, né? É que é técnica e poesia, né? Então, ciência e arte, né? E claro que também, quando você vai ver, quando tu juntar todas essas coisas que vocês agora não lembram, né? Que também existe um treinamento para você pegar as coisas e fazer a recapitulação. É um treinamento, se eu repito tudo que eu falei agora aqui resumidamente, então, não vou resumir agora, mas eu repito. Então, eu ajudo a treinar também, ó. Comecei falando, o que eu comecei falando? O que é o xamanismo, o que não é o xamanismo. Aí sobre os 4 caminhos, quais que são os 4 caminhos? Humildade, sinceridade, unificação. Não, é o mago, guerreiro. Primeiro é o guerreiro. Depois é o curador, o mestre. É isso aí. E para cada um desses caminhos tem uma ordem, né? Que é o guerreiro, o sanador, o mago e o mestre. Para cada um desses também tem um propósito, que é humildade, sinceridade, unificação e integridade. Eu falei também sobre a experiência viva de quando você está, sempre que você está aprendendo, que você está transitando, que você está vencendo uma limitação, você está praticando xamanismo. Também falei sobre que o xamanismo, a recapitulação é uma arte, né? É uma arte. Então, você pode praticar o xamanismo fazendo uma comida, você pode praticar o xamanismo ajudando uma criança, você pode praticar o xamanismo dando uma aula, você pode praticar o xamanismo até mesmo sem fazer nada, mas o importante é que você esteja transcendendo e aprendendo e interiorizando alguma coisa. Também falei que o xamanismo não está vinculado a uma religião, que o xamanismo, as religiões nascem do xamanismo e elas decaem, e o xamanismo está sempre ali. Então a experiência mística é o xamanismo, a experiência de contato direto com a divindade é o xamanismo, mas a mecanicidade dessa experiência nós chamamos religião. Nós praticamos sem entender direito o que é. Então tem muita coisa, né, que eu não vou recapitular agora tudo, mas eu sei recapitular, eu ensino a recapitular também. E o que é mais importante de tudo isso, né? O mais importante é, através dessa energia, dessa conexão que está se criando através dessas palavras, é que você possa, daqui para frente, também interiorizar, né? O que é o xamanismo, né? Interiorizar não em teoria, mas interiorizar em palavras que você está fazendo, para você saber também quando é que você não estiver fazendo, né?
Para isso que a instrução veio, porque existe também uma formação. Então hoje é um momento bom assim, né? Para estar formando, né? Então a gente está aprendendo. E quando a pessoa te perguntar, tá, mas tu pratica o quê? Aí já tem um pouco mais de elemento para dizer, ou para não dizer. Porque isso daí também, né? Assim, o xamanismo, ele também não ostenta. Então, para tudo tem um grau, né? As coisas têm graus. Então, vocês estão no grau para aprender, porque vocês tiveram um grau para escutar o chamado. Então, tem gente que não tem o grau para escutar o chamado. Então, o xamanismo também é uma escola que ela passa invisível para quem não estiver preparado, porque é uma grande escola de vida, né? Então, existe uma matriculação, inclusive. Ele passa dos primórdios por todas as culturas, todas as civilizações. Se você for ver, Nikola Tesla era um xamã. Se você for ver, Michelangelo era um xamã, né? Leonardo da Vinci era um xamã. Que, todas as funções, né? Atualizada, liberada, essas funções até adiantada do tempo, né? Esse é o xamã, que o praticante do xamanismo também vai ser uma pessoa à frente do tempo, né? Porque estar dentro do universo xamânico significa que você tem avanço neurológico. A tua neuroplastia cognitiva, ela é diferenciada. Se você medir uma pessoa que pratica esse tipo de experiência e você medir uma pessoa que não pratica esse tipo de experiência, você medir não filosoficamente, mas biologicamente, você vai ver que a pessoa tem outro tipo de cognição, tem outras áreas no cérebro que estão ativadas. E aí então eu vou arrematar uma coisa que não era para dizer agora, né? Mas não é que não possa dizer também. Então, você com o tempo vai aprender a ensonhar. Que ensonhar também é um caminho, né? O caminho do mundo onírico. Você vai aprender a ir num lugar com o teu corpo de sonho. Você vai aprender a captar essa informação. Você vai aprender a deslocar o teu campo. Você vê uma coisa que está acontecendo. Isso daí tudo tem que ter pureza, né? Senão, porque por isso que é a última coisa que a gente conta, né? Porque se tu quiser isso antes, o ego toma conta e não vai conseguir nada. Então isso não é uma coisa que você precisa saber. Por isso que diz, não é proibido dizer que pode, que tem, mas às vezes não precisa, né? Porque isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente se você fizer as quatro sendas direitinho. Você vai criar um corpo que sonha, né? O sonhador, o enlaçador de mundos. E aí, na verdade, você pode sonhar com o teu corpo de sonho, você pode viver outras versões de você mesmo, inclusive. Aí você olha, nossa, olha só aqui, ó. Tu não sabe música? Tem timidez para cantar, e tu faz assim, vai lá. Viver uma possibilidade de você mesmo, onde você é um cantor lírico. Aí você vai lá e puxa o recurso, canta. Muitas coisas tem. Então isso daí é um corpo de sonho, né? Muito bom para você poder começar a entender mais, né, sobre outras realidades. Mas isso daí também tem muita coisa, porque nesse mundo que passeia no sonho, agora eu estou dormindo, inclusive. Esse é o sonho do xamã, né?
nesse mundo aí existem muitas coisas que muitas coisas desconhecidas, né? Você nem imagina que tem. Então aí tem que construir piso, né, para poder. Aí quando você se encontra lá, eu chamo a beber 1 litro da ayahuasca. Ele era o aspirante, e daí tinha um xamã que falou, agora tu vai conhecer. Aí atou ele no teto de uma casa de palha, assim, deu 1 litro de daime para ele, deixou ele atado olhando para as estrelas. Aí uma hora ele subiu lá, assim, a formação do cosmos para fora das galáxias, e aí tinham as grandes arraias. Eram 3 arraias, cada uma do tamanho de um planeta. E elas falavam no hipotálamo dele, explicando para ele que eles que criaram o universo e todas as coisas concebíveis. E depois, quando ele voltou disso tudo, ele falou pro xamã, assim, eu vi isso, eles me disseram que são eles que criaram o universo. E o xamã deu uma risadinha, sim, eles sempre falam isso, mas eles são só os criadores das trevas exteriores. Então, tem muita coisa assim, que é para nós até inconcebível, mas existe, né? Seres inorgânicos, consciências que vivem de outros modos e também com outras éticas. Então mas na verdade você já tem tudo isso, né? É que você, cada vez que nós estamos tão preocupados com a morte, cada vez que você dorme, você morre. Morre um pouquinho, você visita o céu, visita outros mundos. Depois você não pode lembrar de todas essas coisas, porque essas informações são muito amplas. Então quando você vem com o corpo de sonho, aí você, descendo as camadas, eles vão a informação, a memória vai adormecendo, que ela densifica. Mas o aprendizado você leva e traz igual. Então sempre que você dorme, você sai para outros lugares e você aprende, né? Aí com o tempo, com o treinamento certo, você aprende a fazer vai lá. Então isso aí faz parte do universo xamânico também.